Senhor presidente, amigo deputado Rômulo, servidores dessa casa, distinto público que nos assiste pela TV Assembleia. Hoje, o nosso motivo de ocupar essa tribuna é para trazer as informações a respeito da segunda audiência pública realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a primeira realizada em Brasília, a segunda realizada agora dia 24 de setembro, aqui em Belo Horizonte, a respeito da concessão da BR-040, que vai haver para nós licitarmos e conseguirmos, né, essa tão almejada duplicação da BR-040 nesse trecho que compreende de Brasília a Juiz de Fora. Porque de Juiz de Fora o Rio de Janeiro, nós já sabemos que já foi duplicado. Então, nós tivemos, através da nossa assessoria, presente a essa audiência pública, e eu gostaria de estar trazendo essas relevantes informações, inclusive, em cima delas, levantar alguns questionamentos. A previsão de investimentos para a obra é em torno de 5,9 bilhões de reais, a concessão vai ser de 25 anos, vão ser gastos, além de 5,9 bilhões, 2,2 bilhões para custos da operação. O trecho deverá ser duplicado, no máximo, até o 5º ano após a liberação da concessão, e a cobrança de pedágio terá início no 19º mês a partir do contrato de concessão. Então, nós já percebemos aí que com 1 ano e meio após a concessão já vai começar a cobrar o pedágio, e a partir somente do 5º ano que nós vamos ter todo esse trecho da rodovia, desse trecho que compreende Brasília a Juiz de Fora, duplicado. Então, isso é uma situação que nós já nos causa uma certa preocupação, e sempre lembrando que isso foi uma obra, né, prometida em campanha pela nossa presidenta, que seria duplicada a BR-040 com recursos públicos, e que nós teríamos toda a tranquilidade, principalmente aqui próximo à Copa, que vai ser realizada no Brasil em 2014, e como podemos perceber mais uma vez, quem vai pagar a conta é o pobre cidadão brasileiro. E a publicação do edital para a licitação está previsto para o dia 20 de novembro, e o leilão vai ocorrer no prédio da Bovespa, dia 20 de janeiro. As praças de pedágio, o deputado Rômulo, já estão definidas, e isso é importante. Eu já até estive conversando com o nosso presidente lá da Comissão de Assuntos Municipais, talvez nós vamos ter que fazer uma audiência para ser discutido. Já foram definidas as praças de pedágio, vão ser 11 praças de pedágio, e essas praças vão ser no município de Cristalina, isso ainda no estado de Goiás, e o restante das outras 10 praças de pedágio vão ser localizadas no estado de Minas Gerais, que são Paracatu, Lagoa Grande, João Pinheiro, Canoeiros, Felizlândia, Curvelo, Sete Lagoas, Nova Lima, Carandaí e Juiz de Fora. E resta também ressaltar que o preço do pedágio vai ser em torno de R$ 3,75. Em cima dessas localização dessas praças de pedágio, nós já podemos levantar um questionamento, como foi levantado na audiência, viu, presidente, deputado João Leite, que uma situação aqui que nos preocupa bastante é a praça de pedágio de Nova Lima. Como nós sabemos, é própria diretriz das agências nacionais de transporte que não pode se instalar uma praça de pedágio em zona urbana. Essa está em zona urbana. Vai ser ali mais ou menos no quilômetro 562, próximo ao trevo de Ouro Preto. Então, ou seja, esses nossos moradores que moram nos condomínios, que vêm aqui estudar, trabalhar em Belo Horizonte, que frequentam e transitam esse trecho, vão estar pagando esse pedágio de R$ 3,75. Ou seja, os fretes vão aumentar. Então, ou seja, é uma situação que vai contra as próprias diretrizes da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Então, é uma situação que nós temos que ter essa preocupação, nós, deputados aqui de Minas Gerais, temos que estar levantando esses questionamentos, porque, como coloquei, é uma obra prometida e que nós vamos estar aí custeando essa obra.
E eu gostaria, em cima dessa questão, já que nós vamos duplicar, que é uma obra que há muitos fazia necessária, porque nós todos sabemos hoje que a BR-040 é considerada a nova rodovia da morte, ela, principalmente aqui na nossa região, nesse trecho aqui que compreende Belo Horizonte, a Ressaquinha, a nossa querida cidade de Ressaquinha, hoje os acidentes de vítimas fatais matam mais que várias doenças que acometem a nossa população. Então, é uma obra que faz necessária, nós sabemos disso, mas nós temos que ter essa cautela e acompanhar para e passo. Como nós vamos duplicar, e para que haja essa duplicação, nós vamos ter que desapropriar, eu acho que nós tínhamos que cobrar do governo federal que a Anatel participe, seja parceira, porque nós não podemos mais admitir que aqui no leito da BR-040, aqui na região central, a telefonia celular em vários trechos não funciona. Isso é uma situação lastimável, inclusive a política de telefonia celular no Brasil, ela é lastimável, né? Hoje, o cidadão brasileiro, presidente, ele gasta 7,2% do seu orçamento com telefonia celular. Esse serviço de péssima qualidade que é oferecido ao cidadão brasileiro. Nós sabemos que, principalmente nós que somos do interior, inúmeras as queixas que chegam até nós. Várias cidades da minha região, torres que não funcionam, equipamentos obsoletos. Lá eu poderia elencar aqui inúmeras cidades. A própria Conselheiro Lafayette, a minha querida cidade, a cidade de Itaverava, a cidade de Lamim, a cidade de Carandaí, a cidade de Santana dos Montes, a nossa querida Santana dos Montes, que estão lá. O cidadão paga a conta, não tem privilégio nenhum em relação aos moradores da capital, dos grandes centros, o preço é o mesmo e, infelizmente, o telefone, o sinal, não chega no interior. Então, nós temos que rever essa política, nós temos que cobrar. Inclusive, eu gostaria de cumprimentar os membros da Comissão em Defesa dos Direitos do Consumidor, que já fez uma audiência em relação a essa situação, foram feitos requerimentos que até hoje não foram respondidos. Então, é uma situação lastimável, a situação da telefonia celular. Para vocês terem uma ideia, viu, deputado Rômulo? Hoje, os PROCONs passaram a ser um central de atendimento ao consumidor, passaram a ser um central de atendimento ao consumidor das operadoras. O PROCON Municipal de Belo Horizonte, hoje, só em 2011, foram 2.212 reclamações. Só neste primeiro semestre, já chegou aos 3.000 as reclamações, superando em muitas reclamações dos bancos e dos cartões de crédito. Hoje, quem lidera o ranking das reclamações no PROCON de Belo Horizonte é referente à telefonia celular. Então, é uma situação hoje que nós temos que enfrentar de frente, porque em pleno século XXI, a telefonia celular, principalmente nas cidades do interior, ela não funciona. Então, inclusive, eu gostaria, a reboque, nessa esteira, falar a questão da internet. Hoje, a maioria do acesso às internets é via a telefonia móvel e, com isso, também é bastante prejudicado. Eu gostaria de trazer aqui alguns dados que eu acho que seriam importantes serem registrados. Os serviços de dados com acesso à internet via celular 3G dobrou nos últimos 12 meses. No Brasil, os acessos em banda larga chegaram a 78,8 milhões no mês de julho, de acordo com a Associação Brasileira de Telecomunicações. Só nos 7 primeiros meses de 2012, 19,2 milhões de novas conexões foram adicionadas à base de cliente, a um ritmo de ativação de um novo acesso por segundo. Conforme apurado em balanço feito no mês de julho, do total de 78,8 milhões de acessos, 60,1 milhões, ou seja, 76,3%, foram feitas em banda larga móvel. Isso dá um impacto negativo no acesso à internet quando vai mal e como está indo muito mal o acesso via telefonia celular. Hoje, ninguém mais vive sem telefone celular e sem acesso à internet, que como se vê, sobretudo pelo aumento do uso de smartphones, tablets, iPads, se dá mais por via de acessos móveis. Ou seja, o consumidor paga a conta, mas não tem direito ao serviço. Gostaria
de lembrar que o que tem acontecido? Os nossos consumidores ficam totalmente perdidos. Então, qual que é a teoria que eles usam? Eles começam a mudar de operadores, deputado Romo. E isso, desde quando foi liberada a portabilidade, né, que é mudança de número sem perder, mudança de operador sem perder o telefone, foram 11 milhões de migrações. Só nos 3 primeiros meses deste ano foram quase 700 mil migrações, ou seja, a população tenta mudar de uma operadora para outra, mas o resultado é o mesmo, passa a ter, só muda a operadora de problema. Inclusive, é bom salientar que a Anatel, recentemente, ela andou multando algumas operadoras. Nós vimos pela mídia, multou a TIM, multou a Claro, inclusive proibindo de vender, comercializar chips em alguns estados, mas isso aí já caiu por terra, a coisa continua, não houve melhora alguma. Então, ou seja, multou, mas já liberou novamente e a situação continua a mesma. Outro dado que eu gostaria de ressaltar e deixar registrado, nós temos hoje no Brasil 131,56 acessos para cada 100 habitantes. Isso significa dizer que o universo de acesso é de 258 milhões de linhas ativas, conforme dados divulgados pela própria Anatel, no último dia 17 de outubro. Senhoras e senhores, para vocês terem uma noção do tamanho e da dimensão desse grave problema que afeta o consumidor brasileiro. Então, minha gente, os dados são esses. Eu gostaria de estar trazendo essa situação, e aqui está chegando aqui o nosso querido deputado Délio Malheiros, que também é um lutador dessa causa, que sempre defendeu que o direito do consumidor, é o presidente da nossa Comissão em Defesa do Direito do Consumidor, e a situação é essa. Infelizmente, é um serviço de péssima qualidade, um serviço caro para o cidadão brasileiro e que, principalmente, o cidadão do interior não tem um acesso, pelo menos, razoável. Então, vamos aguardar essa duplicação e espero que nesses trechos onde que vão ser desapropriados, que separe espaços para estar colocando torres e, com isso, melhorar o sinal, porque nós sabemos que a distância entre a vida e a morte, o que separa a vida e a morte, muitas das vezes é um atendimento ágil, e o telefone tem que funcionar, não só para questão de saúde, mas também questão de segurança. Vários assaltos, várias violências poderiam ser evitadas se nós tivéssemos sinais adequados ao longo do trecho, principalmente dessa BR-040, de tão importante para não só para o estado de Minas Gerais, mas para todo o Brasil. Esse é o que eu queria, senhor presidente, é o que tinha.